Olá amigos do canal Debates e Estudos Políticos. O vídeo de hoje é sobre o primeiro encontro do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, a maior potência econômica e política do mundo. A visita aos Estados Unidos foi a segunda viagem internacional de Bolsonaro como presidente. A primeira foi no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, no dia 22 de janeiro de 2019. Entendo que, ao contrário dos pessimistas, a viagem foi um sucesso, importantíssima para o futuro econômico do Brasil a curto prazo. Bolsonaro está cumprindo uma das promessas de campanha, se aproximar dos Estados Unidos. Em breve haverá uma maior cooperação entre os dois países. Bolsonaro está reintegrando o Brasil ao mundo. O próximo passo vai ser se aproximar de Israel. Quando declaramos a independência do Brasil, nos livramos das garras de Portugal, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência, em 1824. Hoje, os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores democracias do Ocidente. Infelizmente, a relação dos dois últimos presidentes do Brasil não eram das melhores com os presidentes dos Estados Unidos. Agora essa realidade está mudando para melhor, com Trump e Bolsonaro. No dia 17 de março, 17, número de campanha, Bolsonaro chegou aos Estados Unidos para sua visita oficial. Partiu para um jantar com Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, e Olavo de Carvalho, professor e filósofo, o guru dos Bolsonaro. No dia 18 de março, visando combater o crime organizado no Brasil, Bolsonaro visitou a CIA, a Agência Central de Inteligência Americana, uma das mais respeitadas do mundo. Ainda no dia 18 de março, Bolsonaro saiu muito bem ao discursar para empresários no Brazilian Day e em Washington, na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Demonstrou confiança, falou de improviso e não leu nenhum texto. Eu percebi que Bolsonaro foi direto, claro e demonstrou foco e muita consistência na sua fala. Demonstrou verdadeiro compromisso com os interesses do nosso país. Bolsonaro também concedeu uma entrevista para Shannon Bream, apresentadora da Fox News, rede de televisão norte-americana. Foi carinhosamente chamado pela jornalista de Trump dos trópicos. Trump foi um dos primeiros presidentes a enviar os parabéns para Bolsonaro pela vitória nas eleições. Ele afirmou na sua conta oficial do Twitter: "Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acaba de fazer um excelente discurso de posse. Os Estados Unidos estão com você." Bolsonaro agradeceu: "Caro senhor presidente Donald Trump, eu realmente aprecio suas palavras de encorajamento. Juntos, sob a proteção de Deus, devemos trazer prosperidade e progresso ao nosso povo." Ainda em janeiro de 2019, durante um discurso aos produtores agropecuários norte-americanos, o Trump falou: "Eles vão ter um novo grande líder. Dizem que é o Donald Trump da América do Sul. Vocês acreditam?" A simpatia e apreço da família Bolsonaro por Trump é muito grande e não é de hoje. Inclusive, o Twitter do presidente Bolsonaro é bem parecido com o Twitter do Donald Trump. Durante a campanha presidencial, muitos queriam ver esse encontro Donald Trump com Jair Bolsonaro. Criavam vários memes criativos. Pessoal, esse meme agora virou realidade. Ocorreu um encontro privado no Salão Oval da Casa Branca entre os dois presidentes, acompanhados apenas dos intérpretes e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente. Eu observei que a troca de gentilezas, camisas e futebol entre os dois presidentes é a materialização de um começo de uma grande parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. O Trump deu ao Bolsonaro uma camisa bonita com o número 19, fazendo referência ao ano 2019. E Bolsonaro gostou, sorriu e retribuiu, dando a Trump uma camisa do Brasil, número 10, referência a Pelé. Trump também gostou. Foi muito legal esse momento aqui. Bolsonaro falou: "Tenho muita coisa em comum com o senhor Trump. Isso para mim é motivo de orgulho e satisfação.
Ele quer uma América grande. E eu também quero um Brasil grande. Trump está vendo o Brasil como um aliado. Isso aqui é muito bom. No evento, Trump falou: Brasil e Estados Unidos nunca estiveram tão próximos quanto estão agora. Depois ocorreu um discurso conjunto em uma entrevista coletiva de Donald Trump e de Bolsonaro nos jardins da Casa Branca. Na oportunidade, Bolsonaro demonstrou apoio à reeleição de Donald Trump nas próximas eleições, em 2020. Os dois chegaram meio sérios, aparentando estarem apreensivos. Depois, a elegância do Trump apontando o local para o Bolsonaro discursar. E foi muito bom ver essas duas bandeiras, do Brasil e dos Estados Unidos, juntas. Uma parceria importante para o nosso país. Uma equipe selecionada de jornalistas reunida. No final do discurso e das entrevistas, houve o aperto de mão, onde Trump, sempre tão sério, esboçou um sorriso, demonstrando que está gostando do Trump da América do Sul. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Então o Brasil atual, com a ajuda de Bolsonaro, deixou uma excelente impressão. Trump também falou que quer o governo Bolsonaro na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Organização Militar Comum de Defesa. E disse também que o Brasil e os Estados Unidos têm uma oportunidade histórica de reforçar os laços. Trump finalizou sua fala dizendo: eu quero trabalhar com você bem de perto. Por fim, ocorreu a visita de Bolsonaro ao cemitério de Arlington. Ele colocou uma coroa de flores no túmulo ao soldado desconhecido, onde estão os restos mortais de combatentes não identificados na Primeira Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Segunda Guerra Mundial. Arlington é considerado um santuário dos heróis americanos. Lá estão enterrados políticos importantes, como o ex-presidente John Kennedy. Acompanharam nessa viagem a comitiva presidencial vários ministros, entre eles Sérgio Moro, da Justiça, Paulo Guedes, da Economia, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Tereza Cristina, da Agricultura, o ministro e astronauta Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, o general Augusto Heleno, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque, da Minas e Energia. Agora eu vou fazer algumas comparações. Bolsonaro tem 64 anos, o Trump tem 72 anos. Bolsonaro nasceu no dia 21 de março de 1955, em Glicério, no interior paulista. O Trump nasceu em 14 de junho de 1946, em Nova York. Bolsonaro nasceu em uma família de classe média. O Trump era milionário desde a infância. Hoje é bilionário. Tem inúmeros imóveis. Uma fortuna incalculável. Bolsonaro é capitão reformado do Exército e é político há 30 anos. O Trump é formado em economia, apresentador de TV e é um empresário de sucesso. Existe uma grande convergência entre os governos Trump e Bolsonaro. Existe uma grande semelhança entre os dois políticos. Em 1964, Trump se formou na Academia Militar de Nova York. Em 1977, Bolsonaro se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. O Trump foi eleito na primeira disputa pela presidência da República em 2016. Bolsonaro foi eleito na primeira disputa pela presidência da República do Brasil em 2018. Bolsonaro foi filiado a vários partidos políticos. O Trump também foi filiado a vários partidos políticos. Bolsonaro possui 5 filhos. Trump também possui 5 filhos. O fato é que os dois possuem um discurso rígido. Os dois políticos conquistaram popularidade se manifestando contra o politicamente correto. Eles dizem sempre o que pensam e não se importam em parecer preconceituosos. Muitas polêmicas permearam toda a campanha dos dois. Os dois externam muito patriotismo. Os dois defendem uma política nacionalista. Os dois defendem o porte e a venda de armas. Os dois presidentes se comunicam muito com o povo via redes sociais, principalmente Twitter. Os dois apanharam muito da imprensa durante a campanha e apanham até hoje. O Brasil já foi parceiro e aliado dos Estados Unidos em outros tempos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial.
Os Estados Unidos deu treinamento para nossos pracinhas, os combatentes da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Deu armamentos e roupas, mas adaptadas para o rígido inverno europeu, 20 graus negativos. Relembro que, com muita garra, com muito espírito combativo, a nossa FEB, Força Expedicionária Brasileira, venceu as tropas alemãs e conquistou Monte Castelo, na Itália. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos, no grupo dos aliados, Estados Unidos, Brasil, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido e França, contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Relembro também que durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1942 a 1945, em Natal, Rio Grande do Norte, funcionou o principal quartel-general dos países aliados, no Hemisfério Sul. Cedemos aos Estados Unidos uma base em Parnamirim, Rio Grande do Norte, uma grande base aérea dos Estados Unidos em solo brasileiro, conhecida pelos aviadores americanos como Parnamirim Field, então considerada uma das maiores bases aéreas construídas fora dos Estados Unidos. Em 1943, no auge dos conflitos do Atlântico, Parnamirim era o mais congestionado aeroporto do planeta, com até 800 pousos e decolagens num dia de pico. Por sua localização estratégica no extremo nordeste da América do Sul, Natal foi muito útil aos Estados Unidos. A capital do Rio Grande do Norte é uma das cidades brasileiras mais próximas do continente africano. Natal serviu de ponte entre os Estados Unidos e a Europa. A viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos foi muito importante. Abordou os aspectos econômicos, turísticos, a crise na Venezuela e a segurança com o ministro Moro. O Brasil assinou um acordo permitindo aos Estados Unidos lançar foguetes e satélites da base militar brasileira de Alcântara, no Maranhão. Base hoje que está ociosa. O Brasil está perdendo dinheiro por não realizar nenhuma operação comercial. Vai ser uma espécie de aluguel do Brasil aos Estados Unidos, um acordo comercial. Fazer lançamentos de foguetes da base de Alcântara interessa aos Estados Unidos porque ela está localizada na altura da linha do Equador. Queima 30% menos combustível nos lançamentos. E a partir dela, os foguetes podem carregar mais peso. Alcântara é considerada a melhor localização do mundo para o lançamento de foguetes. Lá é praticamente sol o ano inteiro. Esse acordo ainda deve ser aprovado pelo nosso Congresso Nacional. E o território ainda permanecerá sob jurisdição brasileira. É a chance de investirmos um pouco mais no Maranhão, um estado tão sucateado pela família Sarney. Nós estamos estreitando os laços com o país mais rico do mundo. Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes querem diminuir as burocracias das relações comerciais com os grandes países. Bolsonaro foi provar para o mundo que o Brasil é confiável para os investidores estrangeiros. O fato é que o Brasil torna-se a cada dia um livre mercado e por esse motivo temos que nos livrar da dependência do Mercosul. Temos que firmar novos acordos comerciais com outros países, principalmente com as grandes potências mundiais. No aspecto econômico, o Brasil ainda é um país muito fechado. O Bolsonaro apresentou ao Trump um Brasil sendo um país totalmente aberto ao investimento estrangeiro. Pouco a pouco iremos abrir nossa economia e participar mais do PIB mundial. Eu percebo que o futuro do Brasil será maravilhoso. Já estamos dando grandes passos para que nossa economia volte a crescer. Na reunião Bolsonaro-Trump, também foi tocado no assunto China. Essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos será ótima para a nossa economia. Poderemos firmar novos acordos comerciais para podermos exportar mais. Os Estados Unidos é a primeira e principal economia do mundo. Isso não significa que vamos tratar com hostilidade a China, que também é nossa parceira comercial e a segunda economia do mundo. Hoje, o Brasil está muito dependente do comércio com a China e pretende diversificar os seus parceiros comerciais. Com certeza, esse encontro Bolsonaro-Trump irá trazer o maior incremento de relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, principalmente no tocante à agricultura. Donald Trump não vê com bons olhos o expansionismo comercial chinês. Entre a China e os Estados Unidos está sendo travada de maneira velada uma verdadeira guerra comercial. E está cada vez mais intensa. Os Estados Unidos e China também travam uma batalha em relação ao 5G, uma tecnologia de quinta geração da telefonia celular. Os Estados Unidos também é contra a expansão da China na telefonia. Analisando ainda a agenda econômica e o comércio internacional,
eu observo que, em breve, os Estados Unidos investirá cada vez mais no nosso país. E iremos ampliar o comércio bilateral. Bolsonaro mostrou o peso econômico do Brasil na América Latina e ganhou de Trump o apoio para ajudar o Brasil a entrar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Clube dos Países Ricos. Mais uma excelente notícia. A opinião e o apoio dos Estados Unidos têm grande peso no mundo e irá com certeza acelerar o nosso ingresso na OCDE. Analisando o aspecto turístico, Bolsonaro dispensou unilateralmente o visto para os turistas norte-americanos ingressarem no Brasil. A medida consta de decreto assinado por Bolsonaro e será estendida a visitantes da Austrália, Canadá e Japão, também de forma unilateral. O decreto só entrará em vigor em 17 de junho desse ano. Ao contrário dos pessimistas, dos que ficam torcendo contra, dos que ficam agourando o governo Bolsonaro, eu entendo que a decisão dele foi acertada, foi excelente e que não afeta em nada a nossa soberania. Irá apenas melhorar nosso turismo. Eu sou totalmente favorável à entrada desses estrangeiros no nosso país, pois essa medida irá atrair estrangeiros de países do primeiro mundo e irá injetar maior quantidade de dinheiro no nosso país. Serão inúmeros dólares investidos no turismo nacional. Também foi abordada a crise na Venezuela. Durante a viagem, Bolsonaro falou: temos que resolver a questão da nossa Venezuela. A Venezuela não pode continuar da maneira como se encontra. Aquele povo tem que ser libertado. E acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado. Os Estados Unidos e o Brasil foram os primeiros países a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Os dois países querem que Nicolás Maduro deixe o poder na Venezuela. E eu também. Trump e Bolsonaro conversaram sobre a restauração da democracia na Venezuela e a questão da entrega de alimentos, de remédios, ajuda humanitária no território venezuelano. Bolsonaro falou que diplomacia é prioridade, porém ele e Trump não descartam a possibilidade de intervenção militar no país. Também tivemos uma grande conquista no quesito segurança. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinou 2 importantes acordos nos Estados Unidos. Um acordo sobre a proteção e segurança nas fronteiras dos 2 países e outro acordo que prevê a troca de informações entre a Polícia Federal e o FBI, Federal Bureau of Investigation, a Polícia Federal norte-americana. A parceria prevê o compartilhamento de dados biométricos de pessoas investigadas no Brasil e nos Estados Unidos. Essas conquistas ajudarão no combate ao narcotráfico, tráfico de pessoas, de drogas, combate ao crime organizado e ajudará a desmantelar organizações criminosas que atuam no Brasil e nos Estados Unidos. Se Sérgio Moro continuasse exercendo sua função de juiz federal da Lava Jato, ele não teria como conseguir esses importantes avanços para o nosso país. Agora eu pergunto, e se fosse outro presidente da República? E se fosse outro ministro da Justiça? Será que ele agiria dessa forma? Como é bom ter um ministro da Justiça e Segurança Pública competente do gabarito do Dr. Sérgio Moro, que não tem o telhado de vidro. A aproximação do Brasil e Estados Unidos é importantíssima. Tenho certeza que agora estamos no rumo certo. E iremos assinar vários outros acordos com os Estados Unidos. Eles serão nosso grande parceiro rumo ao progresso. Em resumo, vejo com bons olhos essa aproximação Brasil e Estados Unidos. Como diz a frase, dize-me com quem anda, que te direi quem és. Quero ver o Brasil aliado a grandes potências, a países desenvolvidos, para aprender a se desenvolver também. Não quero ver meu país andando ao lado de ditadores, de líderes socialistas ou comunistas que oprimem o seu povo. Infelizmente, Lula e Dilma preferiam se aproximar de Cuba e da Venezuela, 2 países contrários à democracia. Finalizo o vídeo afirmando que não é momento para pessimismo. O Bolsonaro foi aos Estados Unidos, não foi bajular o Trump. Bolsonaro continuará governando para nós, brasileiros, e não para eles. Não haverá nenhuma submissão do Brasil aos Estados Unidos. Concordo com essa importante aproximação entre os 2 países, pois temos que copiar modelos que estão dando certo. Temos muito que aprender com os Estados Unidos, um país que deu certo. Infelizmente, grande parcela da nossa imprensa é injusta, vendida e desonesta e planta falsas notícias
distorcidas, inverídicas, fake news contra o governo Bolsonaro. E a imprensa de outros países acredita nisso e replica para seus telespectadores e ouvintes. O povo de vários países pensa que Bolsonaro é um monstro, pois infelizmente acredita nas notícias distorcidas e manipuladas que recebem. Essa viagem de Bolsonaro serviu para mostrar ao presidente Trump que o Brasil está alinhado aos Estados Unidos. E para provar para os norte-americanos e para o mundo que o Bolsonaro, nosso presidente, não é nenhum tipo de bicho-papão. Com certeza, Bolsonaro voltou dos Estados Unidos com uma cabeça diferente e com novas ideias. Espero que você tenha gostado do estudo político de hoje. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.